Olá, é um prazer dialogar com vocês sobre o tema Práticas Integrativas e Complementares, Fitoterapia. Meu nome é Ângelo Giovanni Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo, tenho doutorado em fitotecnia na área de plantas medicinais, onde desenvolvi uma pesquisa etnobotânica sobre o uso de plantas medicinais e os cuidados com a saúde de uma população tradicional. Desde 2002, trabalho no Ministério da Saúde com políticas, programas e projetos ligados a plantas medicinais e a fitoterapia. Nesse período, tive a oportunidade de coordenar grupos de trabalho responsáveis pela elaboração de políticas e programas nacionais ligados a plantas medicinais e fitoterápicas. Atualmente, trabalho no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da Coordenação Geral de Áreas Técnicas do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. O objetivo do nosso módulo é promover o uso seguro e eficaz de plantas medicinais e fitoterápicas pelos usuários diabéticos por si. E como objetivos específicos, promover o diálogo profissional-usuário sobre a importância do uso correto das plantas medicinais e derivados e os cuidados com a saúde. Além disso, ampliar o conhecimento sobre as plantas medicinais e a fitoterapia como recurso terapêutico na atenção básica. As plantas medicinais e os seus derivados fitoterápicos vêm há muito sendo utilizados pela população em seus cuidados com a saúde, onde se inclui o autocuidado no diabetes mellitus. A prática da fitoterapia envolve interação entre saberes, o que a gente chama de interculturalidade, e ações multiprofissionais, com foco na promoção da saúde. Para que tragam benefícios à saúde, as plantas medicinais e os fitoterápicos têm de ser utilizadas de forma correta e segura. Nesse sentido, é importante que o profissional de saúde tenha informações sobre o seu uso racional para promover diálogo com o usuário sobre o autocuidado com esse produto. As plantas medicinais e as práticas tradicionais de saúde. As plantas medicinais e os seus derivados, os fitoterápicos, são importantes recursos terapêuticos para a medicina tradicional indígena, medicina tradicional quilombola, entre outras práticas de saúde dos povos e comunidades tradicionais. Além disso, são importantes os cuidados no parto pelas parteiras tradicionais. Também para a fitoterapia popular, essa prática popular de transmissão oral do conhecimento entre gerações, ou seja, os avós repassam conhecimento para os filhos, que repassam para os netos, sobre os usos medicinais das plantas. E, além disso, são importantes recursos terapêuticos para os programas públicos de fitoterapia, como prática complementar de cunho científico orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É importante ressaltar que a maioria das vezes essas práticas são eficazes dentro de um contexto próprio e que as formas de classificar os ambientes, os usos medicinais das plantas, conceitos de saúde e doença variam em cada uma delas. Por exemplo, para a oferta nos programas públicos de fitoterapia, as plantas medicinais e fitoterápicas precisam ter seu uso medicinal validado cientificamente. Nas demais práticas, o uso medicinal das plantas se baseia no conhecimento tradicional popular, desenvolvido ao longo dos tempos de forma empírica. É importante ressaltar também que não existe hierarquia de saberes, ou seja, um conhecimento não é melhor que o outro, são diferentes. Cada um tem o seu potencial para contribuir para a saúde da população. A Organização Mundial de Saúde e as práticas tradicionais populares de saúde. A Organização Mundial de Saúde reconhece que 80% da população dos países em desenvolvimento utilizam as práticas tradicionais nos seus cuidados com a saúde. E, nesse sentido, vem estimulando aos seus Estados-membros a formularem políticas públicas voltadas à integração das medicinas tradicionais e complementares e alternativas aos sistemas oficiais de saúde. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde recomenda que sejam garantidos o acesso aos serviços e aos produtos das medicinas tradicionais com segurança, eficácia e qualidade, assim como pelo uso racional pelos usuários, profissionais de saúde e provedores do conhecimento tradicional sobre essas práticas. Plantas medicinais versus diabetes mellitus.
O uso de plantas medicinais, principalmente na forma de chá, é comum entre as pessoas com diabetes, mas o conhecimento sobre indicação, modo de preparo e utilização, na maioria dos casos, se baseia apenas em práticas tradicionais populares, cujo conhecimento é transmitido oralmente por gerações. Apesar do grande potencial das plantas medicinais para o desenvolvimento de novas drogas antidiabéticas, a maioria delas não foi ainda suficientemente pesquisada e algumas podem apresentar interações com medicamentos ou outras plantas, contraindicações e efeitos colaterais, sendo necessários mais estudos de eficácia, efetividade e eventos adversos, antes que o seu uso seja indicado. As plantas medicinais e as políticas públicas. Atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde, a demanda da população brasileira e a necessidade de institucionalizar as práticas integrativas e complementares presentes na rede pública de saúde, o Ministério da Saúde aprovou em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, PNPI, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços e aos produtos das práticas integrativas e complementares, de forma segura e eficaz, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Além das plantas medicinais e fitoterapia, fazem parte da PNPI homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, medicina antroposófica e o termalismo social, crenoterapia. As plantas medicinais e as políticas públicas. Outra política pública envolvendo as plantas medicinais é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, aprovada pelo governo federal em junho de 2006. De forma mais abrangente, essa política contempla diretrizes e responsabilidades institucionais que extrapolam o setor saúde e abrangem toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicas. O objetivo dessa política nacional é garantir à população brasileira acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicas, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Fitoterapia na atenção básica. As ações com plantas medicinais e fitoterapia nos programas municipais acontecem prioritariamente na atenção básica e contribuem muito para a qualidade e integralidade da atenção na saúde da família. Entre os benefícios da oferta de plantas medicinais e da fitoterapia na atenção básica, podemos citar ampliação das opções terapêuticas do usuário do sistema, promove o diálogo entre profissional de saúde e usuários sobre o uso racional das plantas medicinais e fitoterápicas, fortalece as ações de promoção da saúde e do cuidado integral em saúde, incentiva o desenvolvimento comunitário e a participação social, valoriza e revitaliza a cultura popular do uso de plantas medicinais e os cuidados básicos da saúde, promove maior envolvimento do usuário em seu tratamento, estimulando sua autonomia e corresponsabilização. Além disso, por sentir-se familiarizada com a proposta terapêutica, a comunidade estreita laços com as equipes de seu território. E outro benefício importante é a facilidade de acesso ao recurso pela população para preparos de remédios caseiros. E, finalmente, os ossos de plantas medicinais, além de fonte de matéria-prima para a produção de chá, eles são importantes para ações de educação e saúde, promovendo o diálogo sobre o uso de plantas medicinais no paciente diabético. É importante que o profissional da saúde, em particular o prescritor, indague ao paciente quanto ao uso das plantas medicinais. Tal informação poderá fornecer subsídios para a prescrição, bem como pode servir como indicativo da origem de determinado sintoma ou efeito adverso relatado pelo doente. Além disso, o profissional deve estar apto e disposto a fornecer orientação quanto ao uso seguro. De forma indireta, tais cuidados poderão favorecer a relação médico-paciente e melhorar os resultados do tratamento.